E aí, hoje vou falar por que eu jogo Delta Force. O motivo número 1 é que ele é do gênero FPS, mas não é qualquer jogo FPS. Ele é 3 em 1. Ele tem um modo Battlefield, ele tem um modo extração e ele tem um modo single player, modo campanha, né? E esse modo é o único modo que vai ser pago no jogo. Então, gênero FPS com diversos modos. Tem o modo Havoc e o modo extração. O modo Havoc é um modo semelhante ao jogo Battlefield. Os modos de jogo aqui, você tem ataque e defesa, você tem conquista de bandeira e possivelmente a gente vai ter um TDM, né, no futuro aí. Esse modo também conta com partidas ranqueadas que incentivam a competitividade. E aqui você tem uma progressão de personagem por nível, com especialistas que adicionam uma variedade à gameplay. Eu deixo claro aqui que especialista pra mim não é um problema em jogos FPS. O problema é o desbalanceamento e eu vejo que muita gente é muito chorona. As pessoas elas choram demais. As pessoas tendem a chorar quando elas não performam bem ou quando ela não sabe lidar com a habilidade do coleguinha, por exemplo, com o personagem do coleguinha. Quando ela não mata ele, quando ela morre muito pra ele, ela começa a reclamar. Se você tá reclamando, é só você pegar aquele especialista ou aquele operador, aquele personagem. Para de ficar chorando aí, para de ficar reclamando do jogo. No próprio Battlefield 2042, curto muito. Choradeira. O Makai, pega o Makai e mata todo mundo. É muito simples. Para de ficar chorando aí. Esse PBF4 não tinha. Para de ficar chorando. Vai aprender a jogar. Vai aprender a fazer tática de jogo. Para de ficar chorando. Então, especialista pra mim não é um problema. O problema seria se eles fossem muito desbalanceados. Aqui no Delta Force, eles são balanceados, né? As habilidades são balanceadas. É só você saber usar as habilidades. E isso é bem bacana, porque isso torna o jogo dinâmico, não fica muito monótono. Ele perde essa monotonia e fica bem dinâmico. Então, pra mim não é um problema. Quanto ao modo extração, o objetivo principal dele é extrair e completar missões do mapa, né? Assim, a grosso modo é isso, mas o mais legal, o mais divertido é que vai ter um monte de player lá, um monte de jogador e disparadamente o mais legal é matar eles e pegar o loot deles. Porque muitas vezes o loot é top e quando você tá com o seu squad, conversando ali com a galera, nossa, é massa demais você matar os caras e dá aquele sentimento de satisfação quando você mata o cara e tem um loot ali, você sai com mais de 1 milhão, nossa senhora, é bom demais. Esse modo extração, ele tá disponível em modo squad e modo solo também, né? Então o modo squad é até 3 jogadores. No modo solo ali, é um jogador, mas vocês são amigos, vocês podem ficar em parte, né? E entrar só vocês dois também, né? Então pode 1, 2 ou 3 jogadores jogar ali esse modo. E dentro desse modo, além de você completar a missão, ter que completar a missão ali pra você upar um pouco mais rápido, né? Ganhar mais experiência. É lógico, o objetivo principal é extrair. Surgem, tanto nesse modo extração quanto no modo Havoc, é uma coisa chamada Mendel Breaks. Esses Mendel Breaks são tijolos, né? E quando você associa com uma chave, você abre eles e você ganha alguma coisa. Pode vir uma porcaria ou pode vir uma skin rara, por exemplo. Aí vai depender muito, né, da sua sorte ali. E esses Mendel Breaks e essas skins, você pode vender elas no mercado interno do jogo. Olha só, não falei nada até agora de comprar, né? Você pode comprar skin, sim, se você quiser. Mas você jogando o jogo, você conquistando esses Mendel Breaks, você pode dar a sorte de tirar uma skin rara e ter pra você. Ou vender e conseguir moedas ali, né? Próximo motivo número 2, que o jogo é gratuito e é um jogo justo. O modelo que o Delta Force adotou é um Game as a Service, é um jogo como serviço. Então, não tem aquela coisa de todo ano ficar lançando jogo pra comer o dinheiro das pessoas, entendeu? Isso aí é uma outra ideia de mercado, é uma outra ideia de jogo. É um modelo as a Service sem elementos pay to win ali. Então você não é obrigado a pagar pra você performar melhor no jogo, pra você desempenhar. Você paga se você quiser. Você paga as skins ali dos personagens, uma skin de arma ali, se você quiser. Você não é obrigado. E o que você paga, ele não te dá uma vantagem grande assim. Ele não vai te dar nada, na verdade, né? A única vantagem que eu vejo aqui, mas você jogando você pode ficar melhor do que quem paga, é que no modo extração você pode pagar pra ter um slot ali de 6 slots, né? Você pode pagar pra ter 6 slots na Safe Box. Mas o cara que completa todas as missões, ele tem 9 slots. Então o jogo ele dá mérito pra quem joga, pra quem conquista. Isso é muito bom hoje, é muito raro você ver isso num jogo, né?
O jogo, portanto, ele recompensa os jogadores que se dedicam e completam missões e objetivos, né? Não precisamos pagar um jogo e ainda pagar para ter skin. O jogo, ele nos dá skins de forma gratuita, apenas completando missões, subindo o level, e você paga se você quiser. Se tiver uma skin bacana ali, você paga. Eu nunca paguei, mas quando lançar o jogo, eu vou ver como vai ser o andamento. Eu vou sim comprar skin, porque o jogo é bom. E o jogo é gratuito. É uma forma de você reforçar ali a empresa, né? Eu paguei mais de 300 reais no FC 24, eu nem jogo aquela porcaria mais. Não tem nem Brasileirão, entendeu? As pessoas todo ano pagam COD aí. BF, você paga o BF 2042, você tem que comprar passe de batalha, skin lá, uma skin massa, entendeu? Aqui você não tá pagando nada, aqui é 3 em 1. 2 em 1 na verdade, né? Porque o modo single play ele é pago, né? E tem skins bacanas, tá? São gratuitas. Então, esse é um outro motivo porque eu jogo Delta Force, né? Ele é gratuito e é justo. Terceiro motivo, ele é um jogo mais cadenciado. Comparado com outros FPS, como o COD, o BF 2042, Delta Force tem um ritmo um pouco mais lento. E eu gosto disso. Você não tem aquela coisa muito frenética, porque os jogos hoje eles estão indo pra uma linha um pouco preocupante, assim, né? Então, o Delta Force, ele veio que botou o pé no chão. E esse ritmo mais cadenciado, ele exige um pouco mais de habilidade do jogador. Ele exige um pouco mais de habilidade do jogador para ele performar um pouco melhor. Exige estratégias mais elaboradas para a gente ter sucesso no jogo. Quarto motivo, a jogabilidade, ela privilegia quem tem habilidade no jogo. Quem treina, quem entende o jogo. Por quê? Fazer uma comparação aqui, matar os inimigos, ele é um pouco mais desafiador aqui no Delta Force em comparação com Battlefield 2042. Por exemplo, no Battlefield 2042, as armas não têm muito recoil e elas não têm uma personalização assim em comparação com Delta Force. Você não tem muita variedade. As armas são parecidas e é fácil meter bala lá, é fácil matar lá. Difícil de engolir isso, mas é fácil meter bala no Battlefield 2042. Quando o cara sai de lá e vem pra cá, pega um jogo um pouco mais cadenciado, e as armas elas têm recoil, ela é um pouco mais difícil de você atirar, a pessoa não tem a performance igual ela tinha no BF 2042, ela reclama, ela fala que o jogo é ruim, não sei o que, aí começa a chorar. Delta Force, pra vocês terem noção, a gente tem até recoil horizontal aqui. Recoil horizontal, recoil em forma de cobra. Aí como que você resolve isso? Você tem que botar attachments ali, né? Acessórios nas armas. Você tem que calibrar a arma certinho pra você compensar isso. E as pessoas, elas estão mal acostumadas com a facilidade ali de COD, BF 2042. Elas vêm pra cá, elas procuram isso e não acham. Aí o bando de cabeça de bagre que não quer aprender ali sobre como calibrar uma arma, não quer perder um tempinho ali pra ver isso, ela tende a não gostar. E o próximo motivo que eu gosto de Delta Force é justamente a personalização e a calibração das armas. Com uma única arma aqui, eu posso ter ela de várias formas. Eu posso personalizar a arma pra hipfire, pra puxar DS rápido, entendeu? Ou ambos também. Eu posso ter uma arma pra controle, eu posso ter uma arma pra diversos objetivos ali. Vai depender do seu estilo de jogo, de como é o recoil da arma, de como é a arma ali, né? Se ela é uma submetralhadora, se ela é um fuzil de assalto, se ela é um rifle ali. Então, nossa, eu amo essa complexidade aqui. Eu amo. Cara, as armas elas podem ser polivalentes aqui. Você pode, com uma arma só, você pode calibrar ela de várias formas, personalizar ela de várias formas e você vai ter uma jogabilidade completamente diferente. Além disso, o jogo tem mais de 40 armas diferentes, entendeu? Além dessas 40 armas, você pode personalizar essas mais de 40 armas. Então isso dá uma dinâmica maior ao jogo. E aqui nessa parte de personalização e calibração é muito importante, porque aqui o dano das armas, por exemplo, é proporcional à distância. Muita gente nem sabe que isso existe, nem sabe que tem isso no jogo. Cada acessório que você mexe na arma ali, você pode mexer no dano ali, em relação à distância, no recuo, né? No recoil ali, se ele é horizontal, se ele é vertical, se ela vai ter mais hipfire, vai ter uma curaça melhor no hipfire ou não, se ela vai ter mais precisão ali no tiro,
se ela vai ter muito ou pouco controle de recuo e por aí vai. Você mexe numa coisa que você ganha uma, mas você perde outra, você tem que ver se compensa. Então eu gosto muito dessa parte aqui de personalização das armas. Sexto motivo, a postura da empresa. Até agora, o jogo não lançou, ele lança 5 de dezembro. Até agora a empresa, ela mantém um bom relacionamento com os clientes, né, que somos nós jogadores. E ela demonstra também um combate ferrenho ali contra hackers e cheaters. Vocês terem noção, na China até a pessoa foi presa lá. Aqui no Brasil acho que isso não vai acontecer, porque não é tipificado, né, desenvolver software de trapaça, comercializar isso, não é tipificado no Código Penal. Mas lá foi preso. E aqui o Delta Force ele tem uma página aqui pra você acompanhar. Quando você denuncia aqui, as pessoas que denunciaram cheats, no outro dia você já tem um feedback da empresa. E nessa página você pode acompanhar ali como que tá o andamento, né, da sua denúncia. Você recebe por e-mail também. A informação que a gente recebeu deles, né, da própria empresa, ela é muito transparente, a empresa também, né. Podia ser mais um motivo, né, a transparência da empresa. Mas isso aí se encaixa como postura. Que a cada novo software de hack, a cada novo cheater que eles detectam, eles alimentam o banco de dados deles para combater melhor. É lógico, é uma guerra, né? Os caras vão sempre melhorar o software dele para não ser detectado. A empresa tem a obrigação de combater isso. Então, eu acho muito boa essa postura da empresa. Sétimo motivo é o potencial global. A franquia tem um grande potencial. Como esse pessoal, eles compraram os direitos da franquia Delta Force, é o primeiro jogo AAA que eles estão fazendo. E é um jogo que tá saindo multiplataforma, ou seja, PC, console e mobile, em nível mundial. Começou na China, né? Essa empresa da China, chinesa, e tá se expandindo pro mundo todo. Então é um jogo que tem um potencial enorme. As pessoas muitas vezes acham que só existe PC. E não só existe PC. Então o jogo tem um potencial enorme. E o oitavo motivo é que gera uma concorrência saudável no mercado de FPS. Tanta porcaria que a gente tá tendo aí, falta de jogo bom, a presença do Delta Force força outras empresas a produzirem jogo melhor, né? A lançar jogos melhores. Por exemplo, vai vir o próximo Battlefield aí. Espero que seja bom. Vamos jogar os dois. Um jogo não anula o outro. Uma coisa não anula a outra. Então, espero aí que vocês tenham gostado aí. E joguem Delta Force, né?